Fala galera, tudo bom? Professora de Biologia aqui para mais uma aula de termos básicos para um novo conteúdo. Já gravamos essa aula, por exemplo, para biotecnologia e estamos gravando para vários conteúdos diferentes. O conteúdo que a gente vai começar a gravar agora é a embriologia. Então, se você for ver na nossa plataforma, existe uma grande quantidade de vídeos, sobre embriologia. Só que, durante as aulas, existem termos básicos e esses termos básicos, muitas vezes, para você que está voltando a estudar agora, para você que nunca estudou biologia, focava em outra coisa, em concursos militares, por exemplo, tem muitos alunos assim que não estudam biologia há maior tempão e aí decide fazer vestibular e não lembra nada de biologia. Então esse vídeo é para você que quer relembrar alguns dos termos básicos e é muito importante, galera, que ainda que você ache que não, esse conteúdo tá tranquilo para mim, só dá um print, dá um checklist e fala assim, ó, cara, eu sei definir o que é haploide. Eu sei definir, haploide é N. Tu sabe o que significa ser N? Sabe o que significa ser 2N? Sacou? Então são termos que fazem toda a diferença na hora de você entender questões diferentes sobre aquele conteúdo. Às vezes você perde questão porque você perde um termo básico. Falo várias vezes. O básico bem feito é muito melhor do que você fazer questões extraordinárias, mas que você consegue resolver somente uma face daquela questão. Sacou? Então vem com a gente, é a nossa parte 1 sobre embriologia, alguns termos importantes, tá? O primeiro termo que a gente vai ver, galera, são os gametas, tá? O que são gametas? Gametas são células sexuais, tá? Todos os indivíduos que fazem reprodução sexuada produzem essas células. Se eu sou um indivíduo que faz reprodução sexuada, eu vou produzir essa célula, hora ou outra, ela vai se juntar com o gameta de uma outra célula, de um outro indivíduo também produz gametas, e aí vai gerar um indivíduo, um terceiro indivíduo, que é formado a partir da fusão do material genético de dois indivíduos diferentes. Os gametas, eles são muito importantes evolutivamente. Por quê? Porque eles contribuem para a variabilidade genética, tranquilo, das espécies, tá? Então, os gametas, eles contribuem para... Galera, variabilidade vem de variação. Variabilidade genética, variação de genes. Por quê? Quando o meu gameta se funde com outro gameta, ele está misturando o meu material genético com o material genético de um outro indivíduo e está gerando um terceiro indivíduo que nada mais é do que a mistura do meu e do material genético dele. Tranquilo? Então, variabilidade genética. É importante também a gente extrapolar as definições e abrir um pouco a mente, beleza? Haploide e diploide são dois termos que fazem referência ao número de cópias dos cromossomos em cada célula. Tranquilão? Beleza, galera? O que são cromossomos, tá? É quando a sua molécula de DNA ela se enrola junto com proteínas e se condensa muito, se organiza muito, formando uma estrutura mais coesa, mais organizada, em forma de bastão, muitas vezes representado. Esse é o cromossomo, tá? Uma célula chamada de haploide é uma célula que tem somente uma cópia de cada cromossomo, tá? Na nossa espécie, quem é uma célula haploide? São os nossos gametas, tá? Os nossos gametas, eles têm 23 cromossomos, representamos com N igual a 23. Todas as demais células do nosso corpo, que chamamos de células somáticas, tá? São células não sexuais. Então, se eu pego uma célula da pele, uma do intestino, qualquer outra célula é uma célula somática. Ela é diploide, ou seja, ela tem 2 tipos de cada N, de cada cromossomo. Sendo assim,
nos humanos existem 46 cromossomos que estão organizados em 23 pares, tá? Então, haploide é quando eu tenho um tipo de cada cromossomo. Diploide, eu tenho 2 tipos de cada cromossomo. Beleza? Então, imagina que aqui eu tenho uma fileira com 23 cromossomos diferentes. Na diploide, eu tenho 2 fileiras. 2 tipos do cromossomo 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4. Eles estão em pares, beleza? Mitose e meiose são 2 tipos, 2 modos, 2 formas, maneiras que a célula tem de se dividir. Tranquilo? Eu sou uma célula, eu vou me dividir dando origem a 2 células distintas, a 2 células diferentes, tá? Temos a mitose, que tem como característica ser uma divisão equacional. Então, se eu tenho uma célula com 23 cromossomos se dividindo, ela vai originar outras 2 com 23 cada um. Eu não altero o número de cromossomos. Já na minha meiose, é uma divisão reducional. Se eu tenho uma célula com 46, e aí somente células diploides podem sofrer meiose, ela vai se dividir primeiro em 2 de 23 e depois cada uma origina 2 células com 23. Tranquilão? Então, eu reduzo o número de moléculas de moléculas de DNA, mas de cromossomo, tá? A diferença de cromossomo e molécula de DNA é importante, a gente vai ver lá na aula introducional de genética. Suavão? Temos a espermátide, vocês vão ouvir falar desse termo aí na aula de embriologia. O que seria uma espermátide? Espermátide é a célula anterior ao espermatozoide. Então, eu tenho uma espermátide, ela passa por um período de diferenciação, né, de especialização, que eu chamo de espermiogênese. Espermiogênese. E aí sim, eu origino um espermatozoide, que é de fato o gameta masculino humano. Tranquilão? Beleza? Tá? Temos o flagelo, vocês também vão ouvir falar do flagelo. O flagelo, ele está presente nos espermatozoides e é uma estrutura de locomoção. O espermatozoide, ele vai batendo esse flagelo em movimentos circulares e assim ele vai se locomovendo. Sacou? Beleza? É como se fosse uma cauda, né? Beleza? Então, o flagelo é isso. Show de bola, tá? Temos outros termos. Fique com a gente para a segunda parte dessa aulinha, que é um grande dicionário para te ajudar na embriologia. Belezão? Show de bola? Fala, galera, tudo bom? Professora Laís aqui de Biologia para mais uma aula de termos introducionais, iniciais sobre embriologia, tá? O meu objetivo aqui, galera, é fazer com que vocês consigam com mais clareza, né, assistir às aulas de embriologia, sintam mais facilidade, mais fluidez, beleza? Então vamos lá, é a segunda parte dessa aulinha de embriologia, né, essa aula introducional, e eu trago aqui alguns termos que vocês vão assistir na aula do Pedro Sultano, beleza? E esses termos podem talvez passar batidos aí por vocês e não tem como passar batido, tá? Vamos lá. Mais um termo que aparece nessa aula é o termo zona pelúcida e corona radiata, tá? Galera, o que é isso? Olha, o gameta feminino, chamado de ovócito secundário, tá? A gente já falou o que é gameta, né?
ele fica envolto, galera, por duas camadas de substâncias aqui, duas estruturas que formam uma camada. Essa daqui seria a zona pelúcida, beleza? Ela é formada por glicoproteínas. Glico vem de açúcares, proteínas vem de proteínas. Então é uma substância que contém aí glicídios e também proteínas, tá? A corona radiata, galera, são restos do que a gente chama de folículo ovariano, galera. O ovário, tá bom? Ele tem algumas estruturas, né? Que, rapidinho, ficou meio torto aqui. Então, o ovário, galera, a gente vai ver lá em gametogênese, durante a formação do ovócito, né? Inicialmente, o gameta feminino ele não é maduro, é o ovócito primário, ele está envolto como se fosse por uma pelinha, que a gente chama de folículo ovariano, beleza? Quando esse gameta, né, ele vai de fato amadurecer, vai virar o ovócito secundário, eu tenho um amadurecimento desse folículo, e esse folículo rompe, essa pelezinha, ela rompe, liberando o meu gameta. Processo chamado de ovulação. Ovulação é quando a mulher, né, por volta aí do 14º dia do ciclo, ela acaba liberando o seu gameta maduro que está disponível para fecundação. Esse é o processo de ovulação que a gente chama de período fértil, tá? Quando acontece o rompimento desse folículo, galera, e a posterior, né, liberação do nosso ovócito secundário, o que acontece é que resquícios dessa pelinha, elas ainda permanecem no meu ovócito secundário, tá? E aí resquícios desse folículo, né, a gente chama de corona radiata, tá? A gente vai ver que para o espermatozoide, de fato, conseguir chegar, o espermatozoide é pequenininho, né, galera? Chegar e fecundar, né, se fundir na membrana do ovócito, ele precisa chegar aqui, ó, do ovócito secundário, ele precisa passar por todo esse caminho, ele precisa perfurar todas essas duas camadas presentes ali ao entorno do meu ovócito secundário. Sacou? Eu esqueci de desenhar o núcleo aqui, mas eu vou desenhar. O núcleo, né, é a região interior aqui do meu ovócito secundário, aonde eu encontro, galera, o DNA proveniente da mãe, beleza? Tá? E o espermatozoide, ele está trazendo o DNA proveniente do pai, tranquilo? Quando houver a fusão dessas duas células, que são muito diferentes, mas são células, beleza? A gente tem a formação de um zigoto, tá? Esse zigoto, ele vai começar a se desenvolver e é o período todão aí que a gente chama de desenvolvimento embrionário, tá? É nesse processo que a embriologia se debruça, tá? A embriologia estuda todo esse processo de desenvolvimento embrionário. Todos os eventos que ocorrem ali a partir da fecundação e que para a fecundação ocorrer, né, para que ela ocorra, é necessário perfurar essas duas camadas, tá? Então, quando vocês escutarem falar aí com o querido, né, queridíssimo Pedro Sultano sobre zona pelúcida e corona radiata, galera, ele estará falando, se referindo a essas camadas aqui. Show de bola? Ele vai falar também que para o espermatozoide perfurar essa camada, o espermatozoide ele libera enzimas, galera. Enzimas, já falamos também lá na aula introducional de biotecnologia e engenharia genética. As enzimas são estruturas, né, de natureza proteica predominantemente, tem uma exceção, mas não é nesse momento que a gente vai falar disso. E as enzimas, elas realizam reações químicas, tá? No caso aqui, a reação química que vai acontecer é justamente, né, a digestão, né, dessas estruturas aqui, fazendo então com que
o espermatozoide, meu queridíssimo espermatozoide aqui, consiga de fato penetrar e fecundar esse ovócito secundário. Beleza? Sultano vai falar sobre isso, né? Sobre hialuronidase, que é essa enzima aí, tá bom? Terceiro termo importante, complexo de Golgi, galera. O complexo de Golgi, ele também vai citar isso e você já precisa saber. É uma organela. O que é uma organela, gente? Uma organela, sabe o que é organela? Organela é um diminutivo de órgão. Se você, que é grandão, eu sou grandona, temos órgãos, as células que são microscópicas possuem organelas. Organelas, sacou? É um órgãozinho, beleza? Cada organela dentro da célula vai ter uma função ali, né, estabelecida, vai cumprir um papel, uma responsabilidade dentro daquela célula, para que a célula consiga se manter em funcionamento. O complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, é tudo a mesma coisa, é uma organela que secreta substâncias. O que significa isso? Secreção de substância significa liberação de substâncias. Então, dentro da célula foi produzida uma proteína X, essa proteína precisa sair da célula. Quem é que vai mandar, vai despachar essa proteína? É o nosso queridíssimo complexo de Golgi. Tranquilo? Número 4, receptores. Receptores são estruturas presentes na membrana plasmática de células, que é essa estrutura aqui, né? É o que reveste a nossa célula. E os receptores são proteínas presentes na membrana que vão se ligar a possíveis mensageiros químicos que estejam querendo se comunicar ali com aquela célula. Então, o receptor ele vai ser a grande porta de entrada dessa célula para que ela consiga interagir a estímulos do ambiente. Show de bola? Então, receptores seriam essas proteínas aí com essa função, tá bom? Mitocôndrias também são organelas, tá? Então, elas também vão desempenhar papéis importantes dentro da célula. E dessa vez, estaremos falando de um papel importante que é gerar energia, sacou? Energia em forma de uma molécula que a gente chama de ATP, tá? Então, não precisa saber agora o que significa. Eu só quero que você saiba, a gente vai ter uma aula só para isso, mas eu só quero que você saiba que energia e ATP dentro da nossa linda biologia é a mesma coisa, tá bom? Sexto termo, DNA, ácido desoxirribonucleico, beleza? É uma molécula orgânica, é um composto orgânico, é uma macromolécula formada por várias unidades que se repetem, que a gente chama de nucleotídeos, beleza? São moléculas que possuem sequências específicas que chamamos de genes. Essas sequências, elas são capazes de armazenar informações genéticas. A sua célula espertinha, como você lê a receita para fazer um bolo, a sua célula vai ver aquela sequência específica e vai falar, isso que eu tenho que produzir, e aí ela vai produzir, ela vai executar, ela vai materializar aquilo que está presente nas suas sequências que estão no seu DNA. Sequências essas que chamamos de genes, beleza? Tranquilo? Então, DNA, gene, também é citado na nossa aula de embriologia. Não acabamos por aqui. Fique aí, passa para a próxima aula, que a gente tem mais uma aulinha de termos para embriologia. Esse é o nosso terceiro vídeo falando de termos básicos para você assistir com tranquilidade e fluidez as aulas de embriologia, tá? Mais termos que serão citados aqui pelo nosso querido Sultano e você precisa saber
Precisa ser orgânico isso, tá? Galera, vertebrados. O que são vertebrados? Grupos de animais que possuem coluna vertebral. Quais são os vertebrados aqui, tá? Quem são? Você precisa saber. São os peixes, são os anfíbios, como sapo, rã, perereca, salamandra, cobra cega. Sim, cobra cega é um anfíbio. Répteis. Beleza? Quem são os répteis? São os lagartos, são as serpentes, tartarugas, cágados, crocodilos, jacarés, toda essa galera. Aves e também mamíferos. Tá? Mamíferos placentários, ou seja, que o seu embrião se desenvolve dentro da placenta, vocês vão ver isso com o Pedro Sultano, ou aqueles ovíparos que colocam ovos, como o ornitorrinco, tá? Temos ainda os mamíferos marsupiais, aqueles que possuem uma bolsinha frontal. Essa bolsinha frontal, ela acaba abrigando ali, né, o embrião durante o restinho do seu desenvolvimento. Toda essa galera é vertebrado, você precisa saber disso. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, tal estrutura e tal estrutura acontecem somente nos vertebrados. Você tem que saber quem são os vertebrados, tá bom? Falou de inseto, falou de verme, falou de anfioxo. Mentira. Anfioxo não é um vertebrado, é um cordado, né? Ele vai esmiuçar isso melhor com vocês, tá? O anfioxo, por quê? Né? Já que eu falei, vamos falar. O anfioxo, ele tem a estrutura, né, que durante o desenvolvimento embrionário, que origina uma coluna vertebral. Só que no caso do anfioxo, essa estrutura, que a gente chama de notocorda, ela não vai de fato formar a coluna. O anfioxo adulto, ele ainda possui a notocorda, sacou? Por isso ele não é considerado de fato um vertebrata, um vertebrado. Ele não tem as vértebras, mas ele é um cordado. Beleza? Porque ele tem a notocorda. Tranquilo? Mas falou de artrópodos, vermes, falou lá dos poríferos, das águas-vivas, das estrelas do mar, dos moluscos. Todo o resto é invertebrado. Tranquilo? 2. Tecido, galera. O que seria um tecido? Conjunto de células que tem um formato e um funcionamento semelhante e trabalham de maneira integrada para que seja desempenhada uma determinada função. Se você pensa, por exemplo, no tecido nervoso, o tecido nervoso ele é formado por um conjunto de neurônios, tá? Morfologicamente, ou seja, na forma e no funcionamento, eles são bastante semelhantes e eles trabalham juntos para manter esse tecido nervoso, tá? O que são hormônios? Hormônios são mensageiros químicos liberados no sangue e a função deles é enviar uma determinada mensagem a uma determinada célula. Como assim, Laís? Uma determinada mensagem a uma determinada célula? Galera, cada hormônio envia uma mensagem diferente. Ele estimula, né, ações, né, diferentes em cada células-alvo, que também são diferentes, tá? Então, hormônios são mensageiros químicos, tá? Ovulação. A ovulação é o processo de liberação do ovócito secundário. O ovócito secundário é o gameta maduro da mulher. É aquele que vai, de fato, sofrer a fecundação, beleza? Progesterona e estrogênio são 2 tipos de hormônios e esses hormônios estão relacionados com o amadurecimento do útero, aumento da irrigação sanguínea na parede interna do útero, onde vai abrigar um futuro embrião, beleza? Assim como também está relacionado com o desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas, como o crescimento de pelos, desenvolvimento das mamas, tá? Esses hormônios estão presentes também no homem, mas numa concentração muito menor, tá? Assim como nós mulheres também temos testosterona, mas numa concentração muito menor. Esses hormônios aqui nas mulheres, eles são produzidos nos ovários, tranquilo? Por isso são chamados de hormônios ovarianos, tá? LH e FSH também são tipos de hormônios.
tá? Presentes em homens e mulheres e, no geral, estão relacionados com a formação e o amadurecimento dos gametas, tá? Vocês vão ver isso numa aula de sistema endócrino, beleza? Só que eles não são produzidos pelos ovários, eles são produzidos por uma glândula, um órgão, uma estrutura nervosa chamada de hipófise, beleza? Por isso eu coloquei aqui que são hormônios hipofisários, tá? 7. Endométrio. O endométrio é o revestimento interno do útero. Ele é altamente vascularizado e é ali que o embrião vai se implantar para que ele inicie o seu desenvolvimento. Tranquilo? O endométrio, em caso de mulheres, né, que não tiveram a formação de um embrião, ele é expelido, né, através do canal vaginal, né? Essa eliminação do endométrio a gente conhece como menstruação. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos aí, não acabamos os termos de embriologia, beleza? Vamos aí para um próximo vídeo e vamos embora comigo. Então aqui são mais alguns termos que eu destaquei, né? Que durante a aula de embriologia é passado um pouquinho mais batido, porque são básicos, beleza? E eu vim aqui para te ajudar. Então um termo importante, galera, que vai aparecer na sua aula de embriologia, é o termo folhetos embrionários, tá? O que seriam folhetos embrionários, galera? Vamos lá. Imagina que aqui eu tenha um ovócito, beleza? E aqui eu tenho um espermatozoide, tá? Esse espermatozoide, ele vai penetrar nesse ovócito e aí eu vou fundir essas duas células, tá? Daqui eu resulto um cara que eu chamo de zigoto. Esse zigoto, ele vai se desenvolver formando uma massa celular. Desenhar aqui, pá. Essa massa celular aqui, ela é formada, galera, por células que são iguais. Elas não têm especialização. Depois que elas vão começar a se diferenciar. Só que antes disso, elas formam tecidos primários, sacou? Que são os folhetos embrionários. Então vamos lá, os folhetos embrionários seriam tecidos primários, né? Primitivos aí, primários do embrião, que mais tarde originarão tecidos adultos. Então, por exemplo, existem 3 folhetos embrionários, tá, galera? Mesoderme, ectoderme e endoderme. A ectoderme, ela vai originar o seu tecido nervoso, a sua pele, que é um órgão importantíssimo. A endoderme, ela vai se diferenciar e vai originar todos os tecidos que compõem o seu sistema digestório e o seu sistema respiratório, tranquilo? A mesoderme, ela vai originar todo o resto. Então, tecido muscular, tecidos que formam o sistema reprodutor, excretor, beleza? E por falar em excretor, temos um termo excretas. Galera, o que são excretas, tá? Todas as células que te formam estão de maneira incessante realizando reações químicas. Essas reações químicas, elas compõem o seu metabolismo, beleza? Tranquilo? Só que dessas reações, né, sempre resultam, tá? Restos metabólicos. Esses restos são os excretas, beleza? Então, o que seriam os excretas? Restos do metabolismo. Talvez vocês escutem falar em excretas nitrogenados. São substâncias que são restos do metabolismo, beleza? Que contém nitrogênio. Tranquilo? Então, por exemplo, nossa urina, ela compõe, né? Ela é formada, na verdade, pelo nosso sistema excretor.
tá? Sistema excretor, o que ele faz? Ele tira os excretas do sangue e liberam através da sua urina. O seu rim, ele consegue filtrar o seu sangue e retirar todos os excretas do seu sangue, que são restos do metabolismo, e você vai eliminar isso através da urina. Laís, existem outros excretas sem ser urina? Sim. O suor, por exemplo, né? São excretas. E também, galera, através da sua expiração, esse CO2 que você está liberando, ele é um resíduo das suas células. Suas células, elas fazem processos biológicos para gerar energia, chamados de respiração celular, tá? Na respiração celular, as suas células liberam CO2, que é um resto do metabolismo, beleza? Hematose. O que seria hematose? Troca de gases. Como assim troca de gases? Oxigênio e gás carbônico. Beleza, galera? Todas as suas células, como eu acabei de falar, precisam de oxigênio para fazerem respiração celular. E elas liberam CO2. As suas células, elas trocam esses gases com o seu sangue. No seu sangue tem oxigênio. Nas suas células, aqui ó, no seu sangue tem oxigênio. E suas células estão produzindo CO2. Então, a sua célula vai dar o que para o sangue? Vai dar o CO2. E a sua célula vai querer o que do seu sangue? Ela vai querer o oxigênio. Essa troca gasosa, essa troca de gases, chamamos de hematose. Se a gente considera a troca de gases que ocorre no pulmão, hematose pulmonar. Se a gente considera a troca de gases que acontece aqui nas células, né, dos seus demais sistemas, hematose sistêmica. Se a gente considera a troca de gases que acontece lá nos peixes enquanto eles estão respirando pelas brânquias, hematose branquial, hematose que acontece nas brânquias, tá? Hematose é a troca gasosa. O segundo termo só vem acompanhado ali para dizer aonde está acontecendo essa troca de gases. Para fechar essa aulinha linda, temos o termo anticorpo. O anticorpo é uma estrutura química, para ser mais exato, faz parte do grupo das proteínas. E são proteínas que reconhecem partículas estranhas no seu organismo. Ou toxina, ou um vírus, ou uma proteína que é desconhecida, ou resíduos bacterianos. Qualquer corpo estranho que entrar no seu organismo, os anticorpos são produzidos em resposta a isso, tranquilo? Por células que a gente chama de leucócitos. Para ser mais específica, né, são os tipos de leucócitos que a gente chama de linfócitos B. Para ser mais específica ainda, né, a gente vai falar de isolar o sistema imune, mas é porque eu não me contenho. O linfócito B, ele recebe a mensagem, ó, linfócito, tem alguma coisa, ó, tem uma parada meio esquisita aí. O linfócito B fala, vou me transformar para combater isso. O linfócito B se transforma num outro tipo celular, que a gente chama de plasmócito, e aí esse plasmócito, ele vai e faz o quê? Produz os anticorpos. Suavão, galera? Então, anticorpos são proteínas, né, que são produzidas em resposta, beleza? Em resposta a um corpo estranho, a um antígeno estranho no seu corpo. Show de bola, galera? Tá? Espero que eu tenha ajudado com esses termos. Faça um dicionáriozinho, né? E aí você tem que assistir a aula de embriologia com esse dicionário do lado, galera. Bateu dúvida? Não deixa passar a dúvida. Se tem algum termo, né, que você ficou em dúvida e que eu não abordei aqui, você pode comentar aí e isso vai chegar até mim e eu vou definir aí para você. Show de bola, galera? Então, foi um prazerzaço. Um beijo no coração e até a próxima.